Boa noite. Eu sou a Liane Afonso, publicitária, especialista em eventos corporativos e experiências de marca. Mas hoje o nosso assunto é sobre dormir bem. Estou aqui com uma especialista que, aliás, ela tem várias especialidades. Eu vou até ler, porque está grande o currículo aqui da minha convidada. Estou de frente com a doutora Ana Laura Vargas, que é otorrinolaringologista, acupunturista e palestrante. Seja muito bem-vinda, doutora Ana Laura. É uma honra tê-la aqui na bancada do Pode Vir. Obrigada, boa noite. É uma honra estar aqui, agradeço pelo convite e estar podendo compartilhar um pouquinho da minha história, da minha profissão, de todos os desafios aí da minha vida. O currículo é grande, gente. Nós vamos falar sobre saúde, qualidade de vida, dos sinais que o seu corpo não deve ignorar. Eu vou ler um pouquinho, antes da gente começar o bate-papo mesmo com a Ana Laura, sobre o que nós vamos realmente falar nesta noite. Você dorme mal, sente tonturas frequentes, convive com aquele zumbido constante no ouvido, ou vive respirando pela boca, são situações que muita gente normaliza, mas isso não é normal, né, doutora? Não é normal. Mas o corpo, ele costuma dar sinais, antes que um problema pior apareça. Mas no episódio de hoje, né, no nosso EP 86, a doutora Ana Laura, ela vai explicar para a gente, vai falar um pouquinho sobre a saúde, a qualidade de vida, a importância de prestar atenção nesses sinais, não é, Ana? Não é normal. A gente estava falando ali nos bastidores, enfim, sobre sono, sobre dormir com a boca aberta, acordar com aquela sensação de tudo ressecado. E isso a gente não deve normalizar, porque não é normal. Tem tratamento e a doutora Ana Laura está aqui para falar tudo com a gente. Mas, Ana, antes da gente começar, da gente entrar no nosso bate-papo sobre a sua área específica, que é o otorrino, sobre a acupuntura que você também atua, sobre as palestras que eu sei que você está falando por toda parte, aí falando muito e a gente ama. Eu quero saber um pouquinho quem que é a doutora Ana Laura, quem que é a Ana Laura atrás da médica. Quem é a Ana Laura fora do consultório, fora das redes sociais? A Ana Laura, primeiramente, é uma pessoa com deficiência física, que é o nanismo, mas isso não me limita. Eu gosto de dançar, de praticar atividade física, eu sou muito família, eu amo meus pais, meus irmãos, meus sobrinhos. Gosto de estar com as pessoas, de fazer essas conexões, de ter amigos, de ter os momentos de lazer, de pausa também, de tipo, hoje eu não vou fazer nada. É bom esse ócio, né? O ócio é importante também. Eu aprendi, a gente precisa desse momento, porque às vezes a gente pensa, eu não estou fazendo nada e tem um monte de coisa para fazer, mas não fazer nada, às vezes é também bom para, tipo assim, a criatividade, a imaginação, onde vem as ideias. E limpar um pouco, né? A mente, deixar arejar, né? É necessário. E respeitar o seu corpo também, né? Porque ele também, como a gente vai falar, ele dá os sinais, ele avisa. Ó, não está na hora de você ver o que está acontecendo, não está na hora de você parar, de mudar a rota. Então, o corpo fala. Como eu falei, a gente tem que aprender a fazer essa leitura, porque normalmente a gente, vou tomar um remédio e vou seguir, enfim, quando vê o quadro já se agravou, né? Seja ele qual for, já se agravou. Então a gente tem que aprender a dar aquela parada, mesmo que nesses dias são corridos, né? E a respeitar o nosso corpo. Essa é a dica, a premissa da Ana Laura. Ô, Ana, e quando que você decidiu seguir a sua carreira de medicina? Então, por conta do nanismo, quando eu nasci, a partir de 1 ano e meio que começou a ter a diferença no crescimento e desenvolvimento. Meus pais têm estatura normal, tenho mais 3 irmãos também com estatura normal. E daí começou aquele trajeto, né? Pediatra, endócrino, ortopedista, geneticista. E na época não tinha todos os métodos diagnósticos que tem hoje. E a minha convivência, né, com os médicos, e eu lembro, né, até meus pais falam isso, que desde a infância eu falava, eu quero fazer medicina, eu quero saber o que eu tenho e a cura, né, o tratamento aí. E foi isso que me levou para fazer medicina. Eu entrei com essa intenção, mas claro, depois a gente muda, né? Foi
Só aí o que me levou, o que me incentivou a fazer medicina. E daí eu falei, não, eu vou fazer medicina, vou ser médica. Porque você conviveu, então, com médicos, né? Você estava no meio, né, dos médicos desde muito Sim, pequena, desde bebê, né? Sim, Foi 1 ano e meio é um bebê, né? Sim, E você sim. já estava de médico em médico para tentar Hoje o dia É verdade, você falar, não quero. Nossa, A última coisa que eu quero é ser médica. Mas não, eu falei, não, eu vou levar isso adiante. Que legal, Ana. E o que te levou, Ana, a escolher a otorrinolaringologista? Essa área em específico. Então, eu sempre, antes de entrar na faculdade, desde que eu comecei eu decidi que eu queria ser médica, eu queria fazer pediatria. Eu adoro criança, gosto muito, e eu entrei com esse foco, eu vou fazer pediatria. Só que no meu 4º ano, eu tive a especialidade de otorrinolaringologia. Eu me identifiquei muito, porque você trabalha muito com sentidos, né? O olfato, a audição, a gustação, até a visão que você precisa para equilíbrio. Isso me chamou a atenção. E daí eu falei, não, eu vou mudar a rota. Mas a otorrina é uma especialidade que atende muito criança. Então eu continuo, né? Não como pediatra, mas eu gosto, né? Então atendo muitas crianças. Mas foi isso que eu mudei aí a minha rota. Você recalculou a rota, né? Então você atende tanto adultos como crianças, Todas as faixas todas as etárias. faixas etárias, né? Não tem. Porque às vezes alguns Vai médicos inventar. restringem, né? Restringe. Não, eu tenho desde bebê Que recém-nascido até o legal! idoso. Isso é ótimo, é diferenciado, né? Porque o que Sim, você falou, normalmente eles restringem e falam, não, eu sou só pediátrico, ou eu atendo acima dos 18, dos 15, e você atende todas as Sim. faixas, desde bebê. Sim, sim. Que interessante! Parabéns! É. Você é muito sensível. É importante isso. Que legal! E ao longo da sua trajetória, Ana, quais foram os principais desafios que contribuíram para o profissional que você é hoje? Eu acho que desde quando aí, né, comecei a ter consciência da minha deficiência física, do nanismo, então aí já foi um desafio, né, porque conviver com a diferença, né, o preconceito, o bullying, o capacitismo, então isso já foi um desafio para mim. Desde criança, Desde criança, sim, né, então a aceitação de você aceitar como eu sou, né, de falar, não, agora vou seguir minha vida assim, né? Vou de aceitar aceitar sim, realmente a condição, né? a condição. Então, foi um desafio. E depois também a medicina, né? Porque você fala, nossa, uma pessoa com deficiência, medicina, será? Mas eu acho que muitos limites, os piores limites foram a mente, né? As crenças, os padrões, tipo assim, você não consegue, você não merece, você não vai dar conta, né? Isso a sua mente, falando pra você. Sim, a mente e também o meio, né? A minha família não, eles sempre me apoiaram quando eu falei, eu acho que eu sempre tenho ainda, né? O apoio da sua o família. apoio da minha família, que eu acho que sempre recebi, dos amigos, Sim. dos professores também, eu sempre tive esse contato. Mas às vezes, né, as pessoas falam assim, nossa, mas você vai dar conta, né? Faz uma coisa mais tranquila, né? E daí você acaba colocando isso, né? Você coloca isso como uma verdade, né? Mas eu falei, não, eu vou até o fim, né? Eu fiz 3 anos de cursinho, depois do outro ano eu decidi estudar sozinha, né? Até por conta, até como eu falei, do mental, do emocional. Será que eu estava preparada para uma faculdade de medicina? E daí você fica pensando, né? Como as pessoas vão me receber, vão me acolher. E depois, claro, eu vi que tudo isso estava mais na minha mente, porque eu sempre, né, a faculdade, a de medicina de engenharia, o meu grupo, né, sempre me acolheram, os professores, eu tenho contato até hoje, né, ainda diretamente estou ligada à faculdade. Então, tudo isso a gente vê que às vezes o limite a gente está aqui, né? Sim, é porque até você chegar, né, até você chegar nesse passo, chegar na faculdade, você tinha essa limitação na sua mente. Sim. Na sua mente. Então é tudo, a gente sempre volta, né, para aquela premissa, que tá tudo na sua cabeça, né, na sua mente. Eu falo que a chave tá com a gente, Então, né? é A gente que verdade, fecha, também, faz essa aquela frase. prisão, né? Você se fecha naquela gaiola e é você que tem a chave. É você que, né, faz ali e que a gente acha que às vezes é o meio, são as pessoas.
Não, é você que vai tomar a decisão De fazer acontecer, né? Você tem que se posicionar. Sim, Né? Tudo é um posicionamento, né? eu acho que é pra tudo assim. Se você se posiciona, você já inibe, né? Mesmo quem queira ali te causar algum desconforto, alguma coisa, se você se posiciona, você inibe, né, essa pessoa. Sim, isso já depois, claro, no começo, na minha adolescência, tudo isso fazia, me incomodava. Eu, né, ficava revoltada. Mas isso depois eu falei, gente, isso fala mais do outro do que de mim. Eu não vou conseguir mudar o outro, nem quero mudar o outro. Então, eu tenho os mesmos direitos, né? Eu tenho os meus sonhos, as minhas metas. Então, é isso. Eu vou pertencer, eu pertenço. Com certeza. Vou viver. Sim, Vou viver. Tchau, vou viver. Ô, Ana, e você atua também como palestrante. Como que surgiu essa paixão por palestrar? Então, eu achava que eu era tímida, tinha vergonha de falar, de me posicionar. Gente, não é não, ela fala super bem, a gente já tá best, eu e a doutora Ana Laura, ela fala super bem, uma querida, não tem vergonha de falar. Mas isso, assim, precisou de alguém falar para mim, né? Eu fui fazer, era só uma amiga, que hoje é minha amiga, foi minha mentora, e eu fui fazer, ela dá, tipo, isso de vocês, ela até fala, né, identidade restaurada, e eram 4 encontros, e ela olhou para mim e falou assim, você nunca pensou em ser palestrante? Eu falei, palestrante? Uma pessoa tímida, assim, você? E daí ela falou assim, Ana, você está se escondendo, você tem muito conteúdo, você tem história, né? Você precisa, as pessoas precisam te conhecer, as pessoas precisam te ver, né? Eu comecei a falar assim, é verdade, né? Eu acho que até uma frase que eu uso, né? Que a minha diferença veio para fazer a diferença na vida das pessoas. Certeza. E daí eu falei, não. E ela falou assim, eu posso te dar mentoria para ser palestrante, para ser palestrante. E até em setembro do ano passado, ela tem tipo uma conferência, né, que é a Identidade Restaurada. Ela falou, você vai estar em setembro, isso foi em maio, mais ou menos, em setembro você vai estar fazendo sua primeira palestra comigo. Nossa, amiga. Eu falei, não, vamos. Eu falei, não, é isso mesmo. E daí fiz a mentoria de oratória, mudei tudo, meu Instagram era fechado, porque eu tinha medo de me expor. Daí eu falei, não, vamos abrir. E agora eu posso falar assim que eu tô adorando, assim. Não, você desbloqueou. Sim, desbloqueei porque é um mundo diferente, você conhece pessoas diferentes, histórias diferentes, dores diferentes e que te conectam. E você compartilha qual que é o tema? Você compartilha a sua história de vida. Compartilhar minha história de vida e agora até estou com um projeto que é um chama Método Livre, né, que é aí para palestras, workshops, que eu falo muito assim, que é uma ferramenta para você estar usando de uma de autonomia, né, que você é livre para fazer o que você quer, o que você, né, para ser, estar, fazer o que você quer. Claro, não a liberdade, a gente está no meio, né? A gente está dentro de leis, tem a parte externa, mas de você ser livre, de você poder, né, assim, não te limitar, né? E o limite, como eu falei, Ficar mais aqui do tá que mais qualquer outra mental do coisa. que, né, o externo. Que legal, sensacional, amiga. Parabéns! E existe algum momento assim, da sua carreira que você considera um divisor de águas? Foi quando eu escolhi fazer acupuntura. Porque, assim, até quando a gente estava falando, no primeiro ano da residência média de otorrino, eu tentei fazer o curso de acupuntura junto, mas não dá. 24 horas ainda, né, primeiro ano de residência, daí você tem os R+, então você tem que dar em função, plantão à distância. Daí eu falei, deixa, não vou parar. E depois eu acabei indo para a área de neurologia, fiz um ano de medicina do sono. E em 2014 eu tive uma crise de lombar, uma lombalgia, e eu tive contato com a acupuntura, né? Com um colega médico, ele falou, não, vamos lá. Eu falei, não é que isso resolve mesmo?
E eu sempre, eu queria, claro, eu tô rindo, né, por mais que seja aqui, seja focado nessa área, Autorrino mas é a gente pescoço, tem, é do pescoço pra cima. nariz, ouvido, garganta, e essas estruturas aqui, mas, claro, a gente tem que ver o paciente como um todo, porque às vezes o problema não está aqui, é uma alteração que está refletindo, né? Então eu queria mais, e a acupuntura foi isso, eu pude, foi aí que eu poderia integrar, ver o paciente como um todo, né? Ver a parte de sono, do Que legal, emocional, uma visão global, uma né? visão global. Então essa foi a minha virada de chave. Que legal, é uma arte milenar, não é? Sim, mas tinha desculpa, 5.000 anos. 5.000 anos. Tem muitos benefícios, né? A cultura. E é um complemento da profissão, né? Que você exerce. Sim, eu pude agregar aí, né? Trazer isso, e eu não fico só focada na hora do produto, né? Todas, acho que eu mais que procuro mais pelos processos de dores. Então, a gente acaba vendo o paciente como um todo. Que é o mais importante hoje, ter essa visão integrativa, né? Sim, Do paciente. Bacana. Ô, Ana, qual que é o maior erro que as pessoas cometem quando o assunto é saúde preventiva? Em cada fase da vida, a gente tem que prevenir. Porque eu vejo muito hoje, né? Às vezes o idoso fala assim, eu vou começar uma atividade física. Não, a gente tem que começar desde cedo. Já tem que educar, Você tem que ter os hábitos, né? E às vezes prevenção não é só quando tiver algum sinal de alerta que eu vou começar a prevenir, que eu vou começar a fazer uma atividade física, que eu vou melhorar o meu sono. Eu acho que desde criança, né, o hábito, quando você tem o hábito, né, um hábito saudável, isso, cada etapa, né, a criança é a mesma coisa, você começar com o hábito alimentar, com os horários de sono, com o horário de brincar, com fazer atividades físicas, que às vezes mais atividades lúdicas. Ter rotina, né? Sim, É importante. isso já te prepara para a próxima fase. Verdade. Você já está prevenindo, né? E a mesma coisa que nem atividade física, é sempre, porque quando você chegar, você for idoso, se você tiver uma estrutura que te sustente, né, o músculo ali, você vai evitar muitas coisas. Você vai passar né? nessa Você vai fase ter até autonomia, você não vai precisar ficar dependendo das pessoas. Então, prevenção é sempre, desde que eu acho que já nasce, né, prevenindo. Legal, né? Isso. Quando que é a prevenção? Desde sempre. Mas sabe o que você falando agora? Eu pensei no seguinte: a prevenção desde sempre quando você está inserido numa família que tem esses pensamentos, né? Sim, porque às vezes quando criança você não tem consciência disso, você está dependendo dos pais, né, da família que você está. Mas quanto mais cedo ter essa consciência. Quando você for consciente, é melhor. Sim, é melhor, né? Claro, eu acho que aí na adolescência também ainda é difícil, mas na fase adulta você é responsável por você. Sim. Então vamos usar, né? Não tive isso, vamos tentar recuperar isso para poder, nas próximas fases, eu prevenir muitas outras coisas. Né? Porque até os hábitos saudáveis, né? A parte de fazer exercícios. Se você está inserido numa família que dá importância, né, e que tem esses hábitos, você vai seguir, né? Sim, muito mais facilidade. Acaba virando rotina. Sim, eu vejo pela alimentação dos meus filhos mesmo, que graças a Deus eles se alimentam muito bem, não tomam refrigerante, todas essas coisas. E aí eu vejo que eles também já cresceram sem isso. Sim. Mas é porque é um hábito que a gente teve desde que nasceu, né? Sim. Desde que nasceu, já come bem, já tem todo um ritmo aí bacana de saudável mesmo, né? Sim, pra crescer. Não que você possa dar as porcarias Sim, um dia ou outro, né? Mas quando você tem esse hábito, isso não vai te tirar daquela rotina, um dia ou outro se mudando, né? E fica muito fácil para a criança, né? Porque para ela aquilo já é normal. Sim, é normal. Ela cresceu aquilo, então já é normal. Sim. Então se você insere uma atividade física, seja o que for, uma alimentação saudável, a criança já, para ela aquilo já é normal, né? Uma rotina boa, saudável. Ela vai levar isso, né? Gostei, desde sempre. Desde sempre. Ô, Ana, doutora Ana, quais os sintomas que costumam ser ignorados, mas nunca deveriam ser considerados normais? Na área da otorrino. O ronco, né? Às vezes as pessoas falam assim, roncar é normal. Não é. Não é?
O sono ele é silencioso. Se tem algum barulhinho ali, alguma coisa, né, Não no tá trajeto, não está certo. A respiração pela boca, né, a respiração oral, né, tanto na criança como no adulto, né, o normal é você respirar pelo nariz, a respiração nasal. Mesmo no sono, né? Sim, mesmo no sono. Porque daí você está compensando. Você está respirando pela boca, alguma compensação ali que você não tem. Uma coisa que eu vejo muito até no idoso de falar alto e aumentar o volume da TV, né? Eles falam assim, eu sempre falei alto, e daí às vezes eu tô com a minha família, eu aumento o volume da TV, eles falam assim, nossa, mas você tá ouvindo. Mas ele fala assim, mas pra mim isso é normal. Não, não é normal. Pode estar tendo aí um início de uma perda auditiva. Isso vai ser Verdade, a gente sinal. vê muito isso, né? Sim. Em casa mesmo, às vezes eu percebo assim, na minha casa, assim, com a minha família. De repente minha mãe, aumenta um pouco mais, porque Uhum. não é normal. Você Não. vê, tá Sim, show da Xuxa, sim, ela vem isso isso já já pode tá. ser o sinal de uma perda de audição, né? E é importante então passar de Já otorrino para fazer esses exames. Para uma avaliação audiológica. E tem tratamento? Essa parte de perda auditiva? Se for uma perda auditiva pelo processo da idade, né, que a gente chama de parasitacosia, existe. O aparelho auditivo é uma alternativa. Entendi. Mas é aquilo, quanto antes, melhor. Quanto né, você fizer o diagnóstico antes, porque depois você vai tendo a alteração ali, células ciliadas no ouvido, e daí o processo é irreversível, não tem como mais. É ladeira abaixo. A gente tem que fazer acompanhamento para ver se não está evoluindo ou está estável, mas quanto antes você, né, prevenir a parte, ainda mais se tiver história familiar, exposição a ruído, então todos esses fatores contribuem, então quanto antes, melhor. Sempre, né? A prevenção é o melhor caminho, né, doutora? Sim. Muitas pessoas convivem anos com aquela tontura, ronco, nariz entupido, zumbido, e acham que é normal, mais uma vez, né? Mas em que momento esses sinais merecem investigação? Quando é qualquer sintoma, né? Quando ele começa a ser mais frequente, persistente, a gente tem que investigar. Porque às vezes, que nem o ruído, você vai numa festa onde tem um som. Outro dia você pode ter zumbido, pode acontecer, porque né, você teve ali um ruído acima de 85 decibéis e suas células acabam ficando aquela sensação, né, da vibração. Verdade. Mas se isso, um dia, até aceitável, passou, continua, que nem o zumbido, ele começa a ser mais constante, mais presente, aí tem que investigar, né? Isso vale para cultura, vale para até um processo de dor aí. Que ainda é normal, se persistir, tem que investigar. Doutora Ana, e qual que é o problema mais comum que chega ao seu consultório e que poderia ter sido evitado com um diagnóstico precoce? As perdas auditivas, né? Principalmente pela idade, porque, como eu falei, daí ouvir, falar alto, aumentar o volume da TV é normal, e quando a gente vai investigar, já tem uma perda auditiva importante e geralmente é irreversível, né? Você já afetou as células ciliadas do ouvido e não tem como voltar. Mais reversão. A perda auditiva induzida por ruído, que hoje está sendo muito comum por conta do uso dos fones de ouvido. Nossa, os adolescentes. Os adolescentes com o volume acima de 85 decibéis, você já está interferindo nas células lá do ouvido. Então, isso também, né? Depois, lá para frente, você vai acabar colhendo por conta dessa exposição contínua aí ao ruído. Então, o fone de ouvido é o terror dos otorrinos, né? Não é que seja terror, você tem que saber, né? Seu descanso, o volume que você coloca, tem que saber usar, né? Saber utilizar. Sim. Porque da maneira correta, você não vai ter tantos danos, né? Sim. Aquele pequenininho que é o que encaixa mesmo dentro do ouvido, aquele é um dos piores, doutora.
Ou Qualquer, tem até pior. se for acima Por de meu volume. 10, você já está mandando ali o estímulo sonoro pro ouvido, né? Entendi. Passar nos Então, ouvidos. o problema não é nem tanto o formato, né, do fone. Seja aquele que é tipo O concha, né? Concha. Que a gente fala concha, eu acho que é melhor. do que aquele que é que mais encaixa. pelo formato, tudo, eu acho que é melhor do que o que você encaixa. Isso até vale, né, às vezes, para pessoas que trabalham com vidro, né, em fábricas, né, que tem. Então, às vezes, daí eles têm essas duas opções, né, o plug ou então o concha. Então, a gente sempre orienta mais o uso da concha, sim. O concha é mais confortável, né, para os ouvidos. Sim. Entendi. Doutora, e existe algum sintoma aparentemente simples, mas que costuma esconder algo mais sério? Na parte do otorrino, às vezes a rouquidão, né, que às vezes, você começou com o processo, após um resfriado, começa com rouquidão, só que ela vai persistindo por mais de 15 dias ali, a gente precisa ver se não tem alguma alteração nas pregas vocais, né, às vezes quem usa muito a voz, o nódulo, o vocal ali. Tudo que é unilateral, às vezes uma perda auditiva só de um lado, o zumbido unilateral, uma obstrução nasal unilateral, a gente sempre tem que ter ali mais atenção, porque às vezes que nem uma perda, uma surdez súbita, né, que acontece geralmente é unilateral, a gente precisa, primeiro de tudo, afastar a hipótese de ser um tumor na região do nervo auditivo. A mesma coisa, a respiração, só entope de um lugar, de um lado. Às vezes pode ter, que a gente fala, né, pólipo nasal, que é uma alteração ali da mucosa e está obstruindo. Então, esses sintomas, a gente tem que ficar mais de olho, mais atenção. E aí, em relação a esses sintomas, quando a gente vai a uma consulta com a doutora, você consegue identificar através de exames feitos no consultório? Sim, sim. No Já, consultório, você já... alguns já tem, que já dá para pedir, que a gente já está fazendo e ver, né? Aí depois a gente complementa, com outros exames, tomografia, exame de mas imagem, no exame clínico mesmo, você já consegue, né, ali fazer, às vezes, até o diagnóstico que pode estar acontecendo. Entendi. É importantíssimo, né, a gente ficar atento a esses sinais e nem ignorar, né? Mais uma porque vez. às vezes o zumbido, sempre convivi com esse zumbido, mas às vezes ali por trás, né, pode ter uma coisa mais séria. Mais séria. Doutora Ana Laura, e por que dormir bem é tão importante para a nossa saúde? Hoje em dia, então, nunca se falou tanto no sono, né? Sim. Como todos os médicos, todas as áreas estão ressaltando bastante a importância de se dormir bem, né? Sim. Eu falo que o sono não é um processo passivo, né? Parece que você está dormindo ali e não está concebendo nada. Não, ele é um processo ativo, onde a gente está, tem a regulação de os hormônios, né? O endócrino. Então, a gente tem várias produções, o GH, que é o hormônio do crescimento. Na criança, é importante porque vai para o crescimento e desenvolvimento. Para o adulto já é importante porque ele interfere na parte muscular, né? Então, tem outros hormônios também, que nem o cortisol. Se você altera o cortisol, é importante porque ele, quando você está prestes para acordar, ele que dá aquele estímulo, né? De você de acordar bem. Mas quando a gente tem privação de sono, tudo isso muda, né? Então, desregula tudo. A insulina também, que às vezes a gente, daí tendo alteração também é produzida à noite, você pode ter uma maior resistência à insulina, e no futuro pode desenvolver até o diabetes tipo 2, mais hormônios, e tudo ali, outros hormônios também, que nem a grelina e a leptina e a grelina. A leptina está relacionada à saciedade e a grelina à fome. Então, a gente, quando descompensa, né, a mesma coisa. Daí um vai estar aumentado e outro diminuído. Então, você come, você não tem aquela,
a saciedade, né? Não tem Você come que fornece, daí pode gerar a obesidade. Então, no sono acontece muita coisa, né? Quer dizer, você fala, vou dormir. Não, é lá que acontece tudo, né? Sim. Que o seu corpo se regula. Uhum. E isso também, né? Se você não cuidar, daí você vai alterar seu humor, altera a memória, concentração, aprendizado. Tudo. Sim. Então é importantíssimo. Importantíssimo É dormir importante bem. você cuidar, né? Ter uma higiene do sono, como eu falo, porque é um processo ativo, né? Ali está acontecendo várias alterações neuroendócrinas que estão te ajudando. Só que se você muda ali qualquer coisa diferente, você já muda né? Você já, o seu corpo vai trabalhar contra você. Contra você. Então aí a gente tem que dormir bem, né? Para a gente estar restaurado para no outro dia fazer acontecer tudo da maneira melhor possível, né, doutora? E roncar é normal ou sempre merece atenção? Mais uma vez, vamos falar do ronco. Roncar não é normal. Então, qualquer ruído ali mostra que as vias aéreas estão obstruídas parcialmente ou total. Então, a gente tem que ver o que está acontecendo, porque o sono ele é silencioso. É até perigoso, né? Eu já li assim, algumas coisas, ouvi também, da pessoa estar dormindo, de repente, e perder fôlego, Sim, né? faz a apneia, Faz a que é apneia. onde você cessa total, você não tem a passagem do ar, né, pelas vias aéreas até chegar ao pulmão. Só que você leva, assim, você pode, se desperta, né? Tem os micro despertares, porque leva lá para o cérebro, tipo, não tá chegando oxigênio, você não tá, então tem esse despertar, que é uma forma dele, né? Mas, como até eu falei, né, na alteração do sono, a gente tem a produção de adrenalina, que não é, no sono não é normal, você tem mais a função do parasimpático. E quando está alterado, daí o simpático, que é a produção de adrenalina, noradrenalina, que vai fazer aumentar a frequência cardíaca, aumentar a pressão arterial. Isso pode levar a processo de infarto, AVC. Nossa, é muito sério, né? Sim. É muito sério. Sim. E essa parte aí do sono, doutora, tem um tratamento específico para isso? Para a parte do sono que eu digo do roncar? A gente tem que fazer uma avaliação geral do paciente, né? Tem que ver desde as condições que ele está, se ele não está acima do peso, se ele não é obeso. Nossa, por isso é importante o olhar global, né? Porque tudo influencia. Porque aqui a circunferência do pescoço, né? Isso interfere, porque a paciente do ventral ou dorsal, então você vai ter, isso facilita o estreitamento com a capa de gordura, já tem o estreitamento da via aérea. Então, nessa posição também, então, você tem que ver se está acima do peso, como que é a atividade física, porque a atividade física você fortalece, você vai fortalecer essa parte da musculatura. E com a idade, isso vai gerando uma flacidez. Então, ali a região flácida facilita mais o prolongamento da via aérea e o ronco. Então, todos os hábitos alimentares, os hábitos de sono também, que horas que você vai dormir, quantas horas de sono, o que você faz antes, alimentação, os tipos, né, às vezes os estimulantes, o álcool, cafeína, antes, isso prejudica seu sono. Então, você tem que fazer uma avaliação geral. Uma avaliação geral completa, global do paciente, para ver o que está incomodando. Sim. Doutora, o que a maioria das pessoas faz no dia a dia que prejudica a própria respiração sem perceber? A respiração oral é uma delas, porque a gente acha que é importante você respirar pelo nariz, porque é onde você filtra, você aquece o ar, e pela boca você resseca, né, o ar, e ali reciclando a região da faringe, isso cria um ambiente, né, para as infecções, quando você entra em contato com vírus, tudo. Então, isso é importante. A má postura também, às vezes, hoje, por conta do celular, né? Então, você Nossa, é verdade, dói até nessa posição, então a sua caixa torácica você está reduzindo, né? Você não expande, e isso também tensiona toda essa parte da musculatura. É ruim até para o próprio processo respiratório.
As pessoas não respiram, que nem eu estou falando, mas eu estou criando pausas para respirar. E no dia a dia, né, a gente esquece de respirar. Tudo bem que a respiração é automática, mas você acaba ali, né, prendendo a respiração e não tem oxigenação. Então, isso também é uma outra coisa que pode, né, prejudicar. O sedentarismo, né, não tem. Sedentarismo é sem palavras, né? Sim, porque se você é uma pessoa ativa, você melhora, né, a sua capacidade, a sua resistência pulmonar. Então, o sedentarismo não. Daí só o fato, às vezes, de andar 500 metros, alguma coisa, você já se sente cansado, né? Então é importantíssimo, né? Sim. Lutar contra o sedentarismo. E uma coisa que eu acho importante, que prejudica a respiração e que as pessoas não têm consciência, é o uso dos congestionantes nasais, né? Que às vezes a pessoa acha assim, na hora que eu pingo ali, Aquele vários alívio. construtores dá um alívio, mas a médio e longo prazo você está prejudicando, você vai criando efeito rebote, a gente sempre vai precisando de mais, né? Porque você vai tendo mudança ali dos setores e daí você sempre vai precisando mais, e isso quando vai trazendo outras consequências. Então, isso prejudica mesmo a respiração. A gente acha que na hora, nossa, ninguém está respirando, mas depois a médico longo prazo vai trazer consequências. E consequências graves, né? Sim, pode trazer. Sim, porque aquilo como é gotinhas, então você acaba repercutindo, né? Então você pode aí arritmia cardíaca, interferir na pressão arterial, sangramento nasal, perfuração do septo também, porque você vai alterando ali a circulação, né, naquela região. Nossa, é muito As pessoas não têm grave. consciência disso e usam muito. Nossa, e é vendido livremente, né? Sim, na farmácia. Não é. É vendido livremente, é um veneno, né? Sim. Mas tem como fazer o desmame desse... Sim, com um profissional aí, né? Fazer um acompanhamento, vendo por que você tem... Porque a queixa é por conta de obstrução nasal. Sim. Então, por que está causando isso, né? O que está obstruindo para ter outras formas de tratamento aí. E entrar nesse desmame total desse produto. Né? Porque vira um vício. Vira um vício realmente. Doutora, falando mais um pouquinho sobre o sono ainda, como que a qualidade do sono influencia diretamente na produtividade, no humor, na disposição? Porque, como eu falei, quando a gente tem a produção, né, dessas substâncias neuroendócrinas, e elas são muito importantes. Que nem o GH, que eu falei, então, que para a criança, no crescimento e desenvolvimento, o cortisol, a melatonina, que ela induz e mantém o sono. Só que o que hoje as pessoas estão fazendo, ou a tela, ela tem a luz ali, a luminosidade. Então, o seu corpo não vai reconhecer como assim, para ele é como se fosse dia ainda, né? Então, daí você não vai... o escuro que é importante para você ter a produção da melatonina. Então, você vai ter um sono todo desregulado. Ficar deitado numa tela ligada no escuro é o maior veneno. Sim, porque seu corpo ele não identifica, né? Para ele aquilo que luz é essa, né? A luz do dia. Então, a melatonina, que é o hormônio que funciona, que vai se produzir no escuro, você acaba, e daí você você tem insônia. Né? E às porque vezes, você não dá pra induzir manter o sono. E às vezes, por mais que você durma, tipo, aí você ficou um pouco no celular, desligou, dormiu, você não tem aquele sono reparador. Não tem. Você acorda ainda cansada, tipo, Sim. Você não tem aquele sono, nossa, dormi, acordei super bem. Não, você ainda acorda meio cansado com aquele delay. Porque você não tem, que nem o GH, que é um hormônio reparador, né? Também é a mesma coisa, você altera ali a produção dele. Quando ainda tem a apneia, que você não vai ter a oxigenação adequada, então você vai ter aqueles micro despertares, né? Que você não é perceptível, né, pelo paciente, mas isso só o fato de estar acordando, você não vai, como tem esses micro despertares, você não vai fazer o sono REM, que é ali onde, né, você descansa, onde tem. Exatamente. E tudo isso vai interferir, daí interfere na memória, na concentração,
nas atividades diárias, né, como o ato de dirigir, o ato de, às vezes pessoas trabalham em máquinas, precisa ter um nível de atenção, então todas essas alterações vão acabar interferindo. Importantíssimo, né? Sim. Mais uma vez. Doutora Ana, toda tontura é labirintite? O que eu mais ouço no consultório, chega o paciente e fala assim, eu tenho labirintite. Eu falo, não, você não tem labirintite. É raro até a labirintite. Sério? Né? É raro de acontecer, né? Porque a labirintite, você precisa ter uma inflamação, uma infecção no ouvido médio. O labirinto está bem ali perto, então geralmente acontece após uma gripe, um resfriado. Daí você vai ter ali no ouvido médio, como está muito perto do labirinto, você vai ter a labirintite. Ou um processo de uma infecção do ouvido, uma otite, uma sinusite. Então, essa infecção, ela causa uma labirintite? Essa infecção vai ali, como está muito perto do labirinto, vai desencadear uma labirintite, né? Que é tontura, náuseas, vômitos. Então, o paciente, quando ele vem, ele já vem com uma história assim, eu estava meio gripado, eu estava com uma dor de ouvido, eu tive um quadro de sinusite, então isso que vai te levar até para o diagnóstico, né? Você pode ver alteração ali no ouvido médio, na hora que faz a otoscopia, então é muito raro, tudo é labirintite, eu falo que virou um nome genérico, né? Eles já chegam com o diagnóstico, né? Sim, mas é até raro de acontecer, é raro de você ver assim, nossa, não, esse diagnóstico é uma labirintite, porque ele veio de uma inflamação, uma infecção aí no ouvido médio. Então, a tontura é multifatorial, né? Tem várias causas aí. E muitas vezes não é labirintite. A maior parte das vezes não é. É muito raro de acontecer a labirintite. Doutora, e o zumbido? Ele é uma doença ou ele é um sintoma? O zumbido, ele não é uma doença, ele é um sintoma, né? Mas que merece investigação. Como eu falei, né? É um sinal. Não é normal você ter. É um alerta. É um alerta. É um alerta que é alguma coisa que no sistema do ouvido ou em outras áreas do organismo também. Porque às vezes a gente acha que o zumbido, o problema está ali no ouvido. Não, às vezes qualquer alteração, né, sistêmica, como a pressão alta, a hipoglicemia ou hiperglicemia, vários outros fatores podem, ou das estruturas que estão perto do ouvido, você pode ter zumbido. Mas ele não é uma doença, ele é aí um sintoma de alguma doença que, né, pode estar... E normalmente, esse sintoma, né, que é o zumbido, ele pode ser causado por outros fatores. Mas normalmente tem tratamento? Dependendo da causa, tem. E dependendo, assim, que nem, né, como a gente falou da perda auditiva, se você já fizer o diagnóstico quanto antes, melhor. Porque às vezes ela já está tão avançada, né, como ali as células não vão se regenerar mais, e um dos sintomas é o zumbido. Então fica difícil da gente recuperar essa audição. Então, um dos sintomas da perda auditiva pode começar com o zumbido. Sério? Mas e esse zumbido, ele fica por um tempo e some ou ele fica? Depende. Porque às vezes é multifatorial, né? Às vezes não é só, só isso, né? Depende dos hábitos, de outras doenças sistêmicas que o paciente tem, histórico de exposição a ruído. Então, tem que ver como um todo, né? Entendi. Eu te perguntei porque eu tenho um amigo que trabalhou comigo por muito tempo e ele falava pra mim, nossa, eu acordo todo dia com esse zumbido, eu tô acostumado, eu tenho esse zumbido. Eu falo, mas como você tem um zumbido todos os dias? Não, todos os dias eu acordo, eu tenho esse zumbido já pra mim, já tô acostumado. Ele falou, a única coisa ruim é quando eu vou dormir. Porque aí ele tá lá. Assim, pelo silêncio. Porque aí no dia a dia. Traz mais consciência aí do Eu zumbido. falei, gente, mas como que ele convive com esse zumbido o dia inteiro, todos os dias? Não vai embora. Então, isso já é um sintoma. Investigação. Sim, e é um sintoma que pode ser a causa de uma perda auditiva, né? Sim. E outras causas, hoje é muito comum, né? O bruxismo, a disfunção de ATM, como a articulação está muito perto, então, como o músculo fica sempre contraído, né? Embora a gente não perceba, isso pode gerar um zumbido, né? Isso pode. Então, você tem que... parte respiratória, pode ter
são N causas, N né? causas. E às vezes é mais de uma, às vezes a pessoa tem mais de uma causa, então você tem Foi que... premiada. Você tem que... Aí você tem que ver o paciente ali como um todo, né? Você tem que investigar tudo, os hábitos alimentares, porque que nem a cafeína, principalmente, é uma que pode, não seja a causa, mas pode prejudicar quem está tendo zumbido, né? O excesso da cafeína, a privação de sono, a exposição ao ruído, né? Constante, como o fone de ouvido, por exemplo, pode gerar zumbido. Por isso a importância de uma avaliação, né? De uma Sim, consulta personalizada. Sim, não com a tomar qualquer doutora. medicação que vai resolver. Não, vai na doutora Ana Laura que ela vai resolver, né? Por favor, não se automedique, né? Doutora, falando um pouquinho agora sobre a acupuntura, sobre essa medicina integrativa que você exerce junto à otorrinolaringologia, o que despertou esse seu interesse pela acupuntura? Então, como eu tinha falado, né, desde o primeiro ano, quando eu comecei a residência de otorrino, eu quis fazer, mas depois não dava para conciliar os dois. E quando eu tive uma crise de dor, eu fui, paciente e vi que falei, nossa, funciona mesmo. E daí eu fui procurar para fazer a especialização em acupuntura médica e foi onde eu me encontrei, porque eu sempre, a otorrino, mas a gente tem que ver o paciente como um todo, mas assim, fica muito específico, né? E a acupuntura não, você vê o paciente como um todo, você sempre tem que perguntar o sono, como está o intestino, como está a parte emocional. Então, eu acho que é aí que eu me realizei mais, né? Porque eu tenho a oportunidade de ver o paciente como Você um ampliou, todo. né, a visão? Sim, sim. Não que já não era uma visão global, mas você Mas ampliou, o paciente como um todo, sim. Muito legal. E dói, doutora? Então, esse é o problema, né? Que ainda da agulha, né? Que ela é fininha, um fio de cabelo assim. Claro, se o corpo seu tá inflamado, na hora que você coloca, vai doer. Mas depois já vai começando a fazer efeito, já vai passando. Mas não é nada uma dor que seja insuportável aí. É um incômodo ali na Sim, hora, mas que já hora, passa, não fica não, permanente. não. Às vezes pode ainda ficar um pouco, vai diminuindo até. Eu sempre pergunto para o paciente, está incomodando muito? Porque deve posicionar a agulha ou mudar o ponto, né? Porque também ficar ali 20, 30 minutos é desconfortável você ficar sentindo ali, né? Mas geralmente é só na hora da aplicação mesmo. E a sessão dura mais ou menos quanto tempo? De 20 a 30 minutos ali, porque a partir de 10 minutos já está fazendo efeito, né? Então a gente só deixa para ali, né? Poder também o paciente relaxar, poder ter aquele momento, né? Que legal. Lá no seu consultório, por exemplo, eu gostaria de fazer uma sessão de acupuntura, ou um tratamento, né, de acupuntura, porque eu estou com dor nas costas. Eu posso ir ao consultório para realizar esse atendimento, essa avaliação da acupuntura? Sim. Somente da acupuntura? Somente da acupuntura. Que daí eu divido agendas, né? E da porque você pode conciliar, né? E você está atendendo como otorrino. E aí você vê que aquele paciente tem dores, você já encaminha para a acupuntura, mas o paciente também pode ir também como acupuntura. Sim, a maior parte vem até dos colegas médicos, né? Por indicação para tratar dores. Você tem paciente meu que veio pela otorrino e daí fala, posso também fazer? Posso, né, começar? Também acaba direcionando. Que legal! E aí, ali no tratamento, na avaliação, né, que você faz ao paciente, você já diagnostica assim, precisa de 4, 5 sessões, 6, é assim? Geralmente, assim, a gente começa com 10 sessões, né, porque dependendo do quadro, a informação, o tempo, tudo, então, na quarta, quinta sessão, você pode começar a ter, né, ver aí as diferenças, a melhora. Tem quadro crônico que demora um pouco mais. Então, a gente geralmente começa com 10 sessões, uma vez por semana. Alguns casos, né, faz um pouco mais durante a semana. E daí a gente vai avaliando, né? Mas tem paciente que às vezes você fala assim, você tá de alta. Não, mas eu quero continuar. E dá certo, porque é uma forma de prevenir, né? Você tá melhorando, você tá... o seu corpo está produzindo, porque a agulha não tem nada, né? É só um estímulo.
Então, você está produzindo substâncias que vão agir a favor do seu organismo, né? Que legal! Que bacana! Eu quero! E como que a acupuntura complementa os tratamentos convencionais? Ela pode ser usada isoladamente, né? Só um tratamento aí. E ela pode ser junto, né? Não tem tanto que eu falo, que a acupuntura, assim, não tem contraindicação, os efeitos colaterais também não. Tanto que é uma opção muito boa para as gestantes, Que porque nas legal, eu não gestantes sabia! você tem muita restrição de medicação, que pode afetar o Sim, feto, a verdade. gestação. Então, e gestante tem dor na cervical, na lombar. Eu acho ótimo ali, claro, tem alguma restrição de pontos que você pode acabar estimulando o útero, então a gente evita. Mas isso não impede, eu falo tanto que o paciente está com tratamento, com outro médico, tomando as medicações, eu não interfiro, né, no tratamento, pode continuar fazendo a fisio, acupuntura e tratamento com outro colega. Então, Caminha ela junto, acaba... né? Um Caminha, sim, complemento. sim. Ela pode se complementar, ela pode ser usada só acupuntura. Nossa, fazer muito só legal. E acupuntura. para gestante é ótimo, né? Até na Sim, parte sim. na fase da amamentação. Sim, Que é, nossa, que você fica naquela posição, às vezes, né? Dói muito as costas. Muito. E na gestação tem muita restrição Muito. na medicação, né? Então você vai lá, não tem, né? Claro, esses pontos que evitar, mas nossa, melhora muito. Que legal! Uhum. Muito interessante, gostei. E ainda existe preconceito em relação a essa área? Não, hoje até, né, hoje é considerado uma especialidade médica, então com os colegas de outras especialidades a gente tem bastante indicação hoje, porque eles, né, tem, né, aí os estudos que comprovam isso da eficácia. Eu acho que o único preconceito ainda é da agulha, né, que as pessoas falam, eu tenho Então, medo de agulha, né, como tipo, eu falei. Eu dói. acho que é isso que elas, né, ainda ficam, né? Mas ela é o fio de cabelo. É muito Então, fininha, né? sim, então é mais esse, ainda, não digo nem preconceito, mas essa limitação, né? Esse Mas receio, né? A pessoa fica com receio. Sim, Ai, vai me sim. pegar. Normalmente são quantas agulhas, doutora? Aí depende, você pode às vezes usar uma só, você pode usar várias, depende do quadro, do que, né, de quais sistemas que estão ali, né, em desequilíbrio. Então, eu falo que é muito assim, né, do médico-paciente ali que você sentir, né, o quantas Às vezes você que põe precisa. poucas, às vezes são muitas. Sim, sim. Quando eu fiz o curso, né, a gente usava 20 agulhas porque estava aprendendo. Mas depois você vai vendo, né? Às vezes uma agulha só faz o efeito de 3, 4 ali. Então, Depende do ponto, né? depende do ponto que está agindo em mais de uma função. Então, a gente vai com o tempo, né, com a experiência ali, com a prática, você vai regulando. Administrando melhor as agulhas. Ai, amei, já quero uma sessão de acupuntura. Doutora, agora nós vamos para um bate-bola rapidinho. Tá preparada? Vamos. Um hábito que mudou a sua vida. Atividade física. Gente, isso reforça cada vez mais que eu tenho que fazer minha atividade física. Cada vez mais entendo que é prioridade, né? Assim, e pelas minhas alterações ortopédicas, tem muita dor, né? Então, a atividade física foi ali o que tirou minha dor. Sério? Você faz acupuntura? Em mim? Não, Você vai no colégio? Quando a coisa tá muito assim, né? Às vezes eu coloco algumas assim, quando eu tô com alguma dor muito, até para evitar de usar medicação, né? Mas faz tempo que eu não vou no colégio. É que meus processos de dores, até por conta disso, do condicionamento físico, são bem melhores, sim. Mas a atividade física para mim, principalmente por conta da dor, né? Por conta das alterações ortopédicas, nossa, melhorou muito. Mudou a vida. Um conselho para os seus pacientes. Se cuidem. Eu acho que o autocuidado é super importante, né? O autocuidado não é automedicação, de ter, né? De você cuidar de toda a sua saúde física, mental, espiritual. Todos os pilares, né? Todos os pilares. Eu acho que prevenção ainda continua sendo o melhor remédio. E não é clichê, é realmente o melhor remédio. Sim. Uma qualidade indispensável para o médico. Acolhimento.
Ai, que querida! É Acho que a gente tem que verdade. acolher, porque hoje o mundo tá tão assim, não é distante, né? Tudo ficou tudo em função da internet, do mundo virtual, né? E daí você fica isolado, você fica distanciado. Então a gente precisa desse acolhimento, né? Eu acho que todas as áreas a gente precisa sentir o lugar que você está, com as pessoas que você está, você precisa se sentir acolhido. É importantíssimo para a sua área médica, então, eu acho que é uma premissa, assim, né, indispensável. Sim. Porque você já está indo lá com uma dor, com uma, né, para passar, Sim. mesmo que seja preventivo, e aí você sentir aquele acolhimento faz toda a diferença. Ai, querida, parabéns. E o que significa sucesso para você? Sucesso para mim é quando as pessoas enxergam, né, na minha pessoa, além do meu limite físico, mas elas se conhecem o meu potencial, a minha competência, o, o que eu posso oferecer para elas. Eu acho que isso que é sucesso. Ah, querida, parabéns! Parabéns, eu já quero marcar minha consulta. Vai, vamos lá, tem que se cuidar. Tem que se cuidar, tem que prevenir. Tem, é importante. Iremos. A gente, é claro, eu falo isso hoje, mas eu também, né? Não que eu tenha mais tarde disso, mas às vezes algumas dores que eu poderia ter evitado se eu tivesse cuidado antes. Então eu acho, e mesmo, né? Agora, né, quando for idosa, eu quero estar, né? Ter autonomia, né? Não precisar depender das pessoas. Então, Amém. por isso que é importante, atividade física, o estímulo, né? Você aprender, você ler, ter estímulos, a gente precisa disso. E Né? estimular também a mente, né? O que você Sim. falou. Ler, fazer atividade física, ler e também prevenir, né? Sim, sempre. Sempre. Doutora Ana, foi um prazer te receber aqui na bancada do Pode Vir. Eu amei o nosso bate-papo. O primeiro de muitos. Com certeza. Com certeza. E a doutora Ana atende em Jundiaí, né, doutora? Nós vamos deixar aqui o arroba da doutora Ana Laura para você se consultar, marcar e segui-la. Foi um prazer, parabéns. Obrigada pelo convite, obrigada pelo acolhimento. Foi acolhida, né? Vamos ao nosso brinde, então. Saúde. Saúde. Pode vir.